esse tema que passou a ser até um consenso aqui entre as representações partidárias de todos os matizes, mostra a gravidade do momento para os mais de 5 milhões de brasileiros envolvidos diretamente na atividade de produção leiteira. Eu estou falando um número que está absolutamente em sintonia com os dados do IBGE. Nós estamos falando de mais de 5 milhões, que são mais de 1.100.000 propriedades rurais. E aí, se pensarmos toda a cadeia produtiva, com transporte, com indústria, com distribuição, seguramente é mais do que 5 milhões de brasileiros e que estão sendo duramente prejudicados pela omissão de algumas autoridades nacionais e até, no caso específico da importação, mais do que a omissão, a conivência, no meu entendimento, com uma série de irregularidades que estão ocorrendo. Eu quero aqui destacar, e para ressaltar a boa vontade que o ministro Blairo Maggi teve conosco desde o primeiro momento. Para que eu não seja injusto, o ministro não só manifestou desde o primeiro momento a disposição, inclusive, de discutir a retirada do leite do Mercosul, já que o leite tem sido, de maneira abusiva, colocado aqui pelo Uruguai, sem nenhum espírito de parceria na relação comercial com o Brasil, colocando quantias absurdamente maior do que eles são capazes de produzir num determinado lapso de tempo, e nada se faz. Agora, o que me deixou, de fato, revoltado, e isso é, sem dúvida, o sentimento dos produtores de leite do Brasil, e eu vejo que é o sentimento de todos os parlamentares aqui, indiferente de partido, e sinto que é também de Vossa Excelência, presidente Sérgio, que é um defensor da agropecuária brasileira como um todo. Neste caso, os produtores de leite estão pedindo socorro, e isso já afeta a indústria brasileira também, especialmente pequenas cooperativas, que às vezes tenta salvar o produtor, às vezes pagando até mais do que a cooperativa consegue receber pelo leite, que ela quase sempre entrega em carretas para ser processado por grandes indústrias. Pois bem, o que nos deixa tão indignados é que, após o ministro ter uma atitude de espírito nacionalista, corajosa, responsável, como dizia a deputada Evaíra aqui ao meu lado, uma postura de estadista. Ele é ministro da Agricultura do Brasil, mas tem alguns colegas dele que parecem que são ministros da Agricultura do Uruguai. O ministro Blairo toma uma decisão absolutamente técnica de dizer: quero que seja primeiro analisado, rastreado para ver a origem do leite que está vindo do Uruguai, em que nos dê segurança sobre a qualidade e a origem, se é do Uruguai mesmo, de onde que esse leite está vindo. Ora, antes da missão sair para o Uruguai, antes de sair, e eu tenho informações precisas, já haviam outros ministros indo ao presidente da República, pressionando o ministro Blairo e dizendo, pasmem, senhores, ministros que não entendem nada de leite, dizendo, não tem problema nenhum com o leite que vem do Uruguai. Por que vai fazer isso? Fazendo uma defesa do Uruguai prévia, antes da missão ir até lá. A missão mal havia retornado, e olhe que o natural, para você, por menor que seja o país Uruguai, é que essa missão fizesse um trabalho mais sistemático. Não, uma missão de ida e volta 3 dias, ou seja, não ficou mais do que 24 horas cuidando do assunto. Antes de chegar aqui, e sem ter o relatório da visita pronto, o senhor ministro já foi pressionado para revogar a decisão. É isso que ocorreu. Isso é um atentado contra a soberania brasileira. Isso é um desrespeito com o produtor de leite. Ministro Blairo foi pressionado, a verdade é esta. E nós temos que dar apoio a ele, mas não apoio a esse tipo de atitude criminosa contra o Brasil. Portanto, senhor presidente, eu entendo que se o governo não quis fiscalizar aquilo que denunciamos claramente, ter alta suspeita de triangulação de leite, nós temos que fiscalizar. Nós temos que instalar uma CPI. Eu conclamo os colegas dos diversos partidos e estarei providenciando imediatamente a propositura de uma CPI para investigarmos a importação predatória e irregular de leite e derivados e outras ações que levam hoje o produtor de leite ao desespero, prejudicando o interesse público nacional. Acredito eu que esta é a atitude nossa, não é uma atitude
contra o nosso país, é a favor do nosso país, não é contra o nosso governo, mas é contra aqueles dentro do governo que, ao invés de estar a serviço dos brasileiros, estão a serviço desses importadores que são meia dúzia. E eu concluo dizendo mais um dado grave. Eu fiz uma solicitação, não precisava dar detalhes, né, para não ferir sigilo comercial, mas fiz uma solicitação pela subcomissão do leite, e isso aprovado entre os colegas e aprovado aqui nessa comissão, de que nos informasse quanto de leite em pó, quanto de derivado, em quais meses do ano foi importado de cada país, para nos dar um perfil de como anda a importação. Me fizeram uma resposta absolutamente inócua, dando apenas a quantidade global, sem dar informação de qual país, de qual data que foi importado, de qual importador, escondendo o jogo. Ou seja, o Ministério da Indústria e Comércio não tem a menor boa vontade. Então tem que ser uma CPI, que aí ela tem autoridade de abrir essa caixa preta. Essa caixa preta que atende a meia dúzia de importador, ou talvez a um importador lá do Espírito Santo, que despeja milhões de toneladas de leite em pó para oferir lucro pessoal, e Deus lá sabe o que ele faz com esse leite em pó. A suspeita é que ele reidrata ou vende para outros que criminosamente reidratam esse leite em pó e inflacionam o mercado com oferta abusiva em alguns momentos, destruindo a produção nacional. Temos que ter uma CPI imediatamente. Obrigado, Sua Excelência, deputado Domingos Sávio. Eu queria registrar também que hoje pela manhã o Age de Meneghelli